Hebreus 11:6. Amém? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é o que a gente faz, não é o que a gente fala, não é aonde a gente pertence que agrada a Deus. O que agrada a Deus é fé. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Aqui no texto, né, nessa outra versão aqui, está assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Que o buscam. Sacode 10 aí e pergunta: você tem buscado a Deus? Você tem buscado intensamente a Ele? Agora, Iás, eu quero que você volte no capítulo 10, no versículo 38. Vocês anotaram aquela frase inicial? Quando a nossa mente acredita e a nossa fé sustenta, o impossível se torna uma questão de tempo. Anote isso aí. Coloca no vidro do espelho do seu banheiro, na penteadeira. Quantos já tiveram a oportunidade de ir lá em casa ou no meu quarto? Quantos? Quantos? Está tudo escrito lá no papel, né, pai? Não é, Duda? Fábio, Lene, tudo colado lá. Yasmin, tudo colado lá. Por quê? Porque a mente nossa precisa ser trabalhada incessantemente. Ou a gente domina ela, ou ela domina a gente. Tá bom? Até aí tudo bem? Pediu para repetir, eu vou repetir, tá? Quando a nossa mente acredita e a nossa fé em Deus sustenta, o impossível se torna uma questão de tempo. Tá bom? Essa frase aí que converteu muita gente, esse versículo aí, ó. Hebreus 10, 38. Né? Mas o justo viverá da fé ou pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muitas vezes a gente só lê a parte inicial. O justo viverá pela fé. Lutero foi impactado por essa frase. John Wesley foi impactado por essa frase. Pastor Pérez, quem é esse cara? Foi impactado por essa frase. Mas a segunda parte ela é mais forte que a primeira. O justo viverá pela fé. E se você recuar, aí, tia Danda, se você voltar atrás, se você ficar de mimimi, você ficar com palavras, conhecendo quem é Deus, vivendo, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nesse ser. Tema do sermão de novo: milagres não reagem à necessidade, mas sim reagem à fé. Já já você vai entender o porquê disso. Eu quero falar um pouquinho do livro de Hebreus, que na verdade é uma carta, é uma epístola, não é livro. E eu peço perdão pelo meu erro. A carta, a epístola aos Hebreus, foi escrita a cristãos judeus que se converteram ao cristianismo no início do século, que estavam sendo perseguidos por isso. E João, nessa perseguição, Joyce, nessa luta, eles estavam desanimados. E a primeira coisa que eles pensaram, pastor Rodrigo, é: a luta está tão grande. De lado assim, não. A luta está tão grande, a luta está tão difícil, que quer saber de uma coisa? É melhor eu abandonar a Cristo. Você acredita que eu fui visitar um irmão e ele não me disse por quê que ele parou de frequentar a igreja? Aquele irmão era uma benção, caminhava com Deus. Por que aconteceu? Foi a igreja? Não. Foi, na época, a clã? Não. Foi alguma coisa que aconteceu? Não. O que aconteceu? Não. Mais tarde, né, ele desabafou com alguém, disse que ele se afastou da igreja, porque ele, ao entrar para a igreja, ele começou a ter uma série de dificuldades que ele não tinha antes. Né? Inclusive na parte financeira das suas empresas. Então, ele, quando se afastou da igreja de Deus, ele continuou e prosperou muito mais naquilo que ele estava vivendo. Eu posso ouvir um misericórdia? E essa era a sensação desses judeus recém-convertidos aqui. Por eles terem adotado a fé em Jesus, né, eles estavam passando por lutas. E Jesus não mentiu, não.
que nós iríamos ter problema, nós iríamos ter luta. Por isso, a quinta-feira está inspirada nesse versículo. Vamos ter bom ânimo para continuar. E aí, qual é a solução aqui que o autor de Hebreus aplica? Não volta para a prática antiga, não. Não volta para a lei antiga, não. Não volta para a religiosidade antiga, não. O autor de Hebreus, ou autores, eu, acho que o pastor Rodrigo também pensa assim, não sei os demais pastores, acredito que tenha sido o apóstolo Paulo. Você pensa assim, não? Se não, foi né? Foi um daqueles ali que caminharam com Jesus e um líder apostólico, alguém que Paulo formou, porque a forma de escrever é muito parecida, não é? Então, o autor de Hebreus exorta. O que é exortar? Exortar não é chegar e, Moniquinha! Não, exortar é como se você pegasse um desfibrilador e colocasse no coração de quem está infartando. Tum! Dá um choque. Volta à vida. Então, exortação não é bronca, não é humilhar, não é expor. Exortação é reacender uma chama. É sacudir. Onde tu está? O que você está fazendo com a tua vida? Para onde tu está indo? Exortação só vem por amor. Não é? Meu pai me ensinou uma coisa desde pequeno. Minha mãe também falava muito isso. Quando você vai brigar com um filho ou com alguém que ama, nunca bata na hora da raiva, né, pai? Respira. Nem no animal deve se bater, brigar, castigar na hora da raiva. Respira um pouco, reflete e depois aplica com amor aquilo que você quer que a pessoa viva melhor e não aquilo que você quer que ela seja simplesmente, né? E esse escritor, então, está exortando eles, permaneçam firmes, porque a fé em Cristo é o único caminho para agradar a Deus e herdar as suas promessas. Teologicamente, esse texto, ele nos mostra que não basta simplesmente crer na existência de Deus. É necessário crer no caráter fiel dele, que ele é galardoador. E nós devemos andar pela fé, confiando, mesmo quando tudo parece que não vai levar a lugar nenhum, ou mesmo quando tudo estiver dando errado, que o governo e a soberania é dele, e que no final já deu tudo certo. É a frase de Lutero, né? Eu já li esse livro do início ao fim, e fiquem tranquilos, eu sei que no final vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Então, gente, vamos aqui falar um pouquinho de como a gente aplicar isso. O justo viverá pela fé, não é pela lógica, não é pelas circunstâncias, não é pela ciência, não é pelo que a gente confia. Agora, anote isso aí para guardar no seu coração. Anote na sua Bíblia aí. O Deus invisível que faz o impossível. Coloca isso no seu coração. O Deus invisível que faz o impossível. Porque tem hora que você quer tocar, quer palpar, quer ver. E isso não é fé. Isso não é fé. Fé é na hora que está dando tudo errado. Que o amigo não pode ajudar. Que o parente não pode ajudar. Que não tem ninguém que possa ajudar. E aí a gente fala assim, mesmo assim eu confio. O Senhor está comigo. Ele vai comigo além. Tem uma outra frase que eu gosto de usar também, né? Muita gente fala em, minha vida, o que Deus fez comigo, para onde que Deus deixou ir. O destino não é uma questão de sorte nem escolha divina. É uma questão de escolha pessoal. Nosso destino não tem nada a ver com o que Deus quer. Nós não cremos nisso. Que Deus programa uns para serem abençoados, uns para ir para o céu, outros para terem riquezas, e outros para ir para o inferno, serem amaldiçoados e irem para o inferno. Vou virar para cá. Agora eu viro para cá. Nós não cremos nisso. Nós cremos sim que existe um Deus que é Pai, que sabe e conhece uma coisa que nós nunca iremos conhecer. Sabe o que é? O amanhã. Nós estamos hoje aqui e Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. E nenhum pai que sabe o amanhã, nós, pai e mães, tios que estão aqui, quando antevê que se der ou fazer algo por alguém, né, Leila, que vai dar problema, que vai dar ruim, a gente faz. Joyce é tia lá. Você sabe que se der algo para o Caleb ou para o Josué, eles vão se machucar. Você vai dar?
Você sabe o amanhã, mas você pode, assim, antever, né? Isso aqui não vai dar certo. Você imagine Deus que sabe e conhece todas as... Ei, acho que você não entendeu. Ele não é eterno só para trás. Ele é eterno para frente também. E Ele está no controle de todas as coisas. Agora, de fato, a gente precisa ver algumas coisas, porque o texto ele é sugestivo, mas ele não é agressivo, muito menos ele quer jogar culpa ou dizer que somos uma igreja que não temos responsabilidade, porque o texto, milagres não reagem à necessidade, mas sim à fé, parece que quem não é respondido não tem fé, não é isso. Talvez você foi ensinado a viver por algo que parece que é fé, tem cheiro de fé. Lembra quem lembra de Denorex? Danda lembra. Parece que é shampoo, tem cheiro de shampoo, mas não é. Denorex. Lembra, pai? A mesma coisa. Grandes homens, inclusive de Deus, tiveram que passar, Leira, por experiências para entender o que era fé. Alguém vai dizer para Saulo de Tarso, pastor Lucas, que o que ele vivia não era fé? Não. Aquilo que ele foi ensinado por Gamaliel era a fé dele, Danda. Era o que ele acredita. Alguém vai dizer que aquilo que Pedro vivia, ainda que um pescador, mas acordava todo dia de manhã, fazia a sua shemá, a sua adoração, identificando quem era Adonai, quem era o Deus, vai dizer que ele não vivia fé? Não. E quantas pessoas estão ao nosso redor agora, na nossa família, pensando que estão vivendo por fé em alguma coisa, da sua maneira, mas na verdade ainda não tiveram aquele encontro que mostrou que era fé. Irmão, Isaías era filho de sacerdote. Vivia vendo as coisas acontecendo da religião do seu pai e do seu povo. E só quando o rei Urias morreu, capítulo 6, é isso, Rodrigo? Capítulo 6, Lucas? Que ele disse, me ajuda aí, gente, para eu não... Isaías 6, vê se é isso aí. No ano da morte do rei Uzias, vê se é isso, Iás. Eita, o velho ainda está com a cabeça boa. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem? Quem está escrevendo o livro? O nome do livro? Isaías. Estava sentado no alto sublime trono. E o seu séquio, gente, que tradução é essa, erudita? É ara. Ara. Mete na ara aí para mim. Vê se dá para fazer. Isso. E as abas de suas vestes enchiam todo o tempo. Fábio, toca na tua bainha aí. Na bainha da tua calça. Tem a bainha, não tem? Embaixo da bainha, na viração da bainha para dentro, isso se chama aba. Só isso aí enchia todo o templo. Aí passa, filho. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Olha o que os serafins faziam. Com 2 cobriu o rosto, para não ver Deus. Com 2 cobriu os pés, para não pisar onde Deus pisava. E com 2 voava. Agora, ó. E clamavam um para os outros, dizendo... Santo, 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 o Senhor dos exércitos de toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Vai. As bases do limiar se moveram. A voz que clamava a casa encheu de fumaça. Então disse ele. O que ele disse? Por quê? Porque ele tinha a boca suja e o povo dele era tudo boca suja. E o que Deus mandou fazer, seu Paulo? Vaiais. Então, um anjo que não pôde colocar a mão na brasa viva, preste atenção nisso, um anjo teve que pegar a brasa viva com uma pinça, voou e fez o quê? Tocou no lábio impuro. Peraí, pai. O anjo não pôde colocar a mão em algo que purificou a boca de um sujo. Alguém pode ver o amor de Deus aí? Agora, esse menino teve que ter essa experiência, chamada Isaías, para entender o que era fé. Então, eu quero te sacudir nessa manhã, para te provocar a buscar uma coisa intensamente, que é um dos pilares da teologia cristã, wesleyana, e também da nossa igreja.
A experiência tem que andar junto com a fé. A experiência tem que caminhar junto com a fé. E a minha pergunta é: como você começa a sua manhã? Como você começa o seu dia? Porque como você começa a sua manhã irá determinar o seu dia. E como você vive diariamente determina a sua vida. Tem gente, Edanda, que dorme vendo o celular, acorda e a primeira coisa que faz, pega o celular, senta na privada e vai ficar vendo. Sabe qual é o resultado, Joyce? A mente dorme acelerada e a mente acorda acelerada. Sabe quando a sua mente vai se preocupar com você de verdade? Nunca. Ela está preocupada com notícia, com o que está acontecendo, com informações. Diga assim, se a sua mente só buscar informação, ela não vai ter tempo para a formação. Porque ela está tão ocupada, Fábio, em saber, que ela não vai investigar, não vai vasculhar, não vai buscar o que eu preciso me transformar para ser. E aí, Moniquinha, em Marcos 1,35, mostra um rapaz que nos ensina um estilo de vida. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali... Quem é esse menino? Quem é esse rapaz aí? Só a Lene acertou porque é aniversariante. Deixaram ela... Quem é esse aí, filho? Bem alto. Quem é a igreja? Fábio deu cola agora também. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Quem era esse daí? Falou em acordar de madrugada, filho. Jesus acordava de madrugada. E antes de olhar para ver se Pedro estava bem, como é que estava João, ele fazia a seguinte coisa: eu vou programar a minha mente, eu vou formatar a minha vida com o que Deus tem para mim. Como é que eu sei disso? Pula para o outro versículo, 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Eles não procuraram, dona Leila, instantaneamente ou automaticamente. Foi diligentemente. Márcia, se alguém procura diligentemente é porque já tem tempo. Então eles acordaram muito tempo depois e estavam procurando Jesus, porque se tivesse com ele, sabiam onde ele estava. Aí termina, filho, o 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram. O que disseram? Está aí a situação. Se você acordar e pegar teu telefone, todo dia você vai colocar Deus em segundo lugar para atender a todos que te buscam. Posso ouvir um misericórdia? Se você abrir seus olhos e pegar o primeiro jornal, ligar a primeira televisão, o primeiro rádio, você precisa acordar em silêncio. Você precisa, até carro, você não pode ligar direto. Você tem que virar a chave e esperar que o sistema lubrifique. E você está funcionando no automático. Por isso está nervoso, por isso está ansioso, por isso que não dorme direito, por isso que tem problema. Sabe por quê? Está ouvindo tudo e todo mundo, menos a voz do teu Deus. Posso ouvir mais um misericórdia? Então, uma das características, Fábio, de alguém que tem fé é que ele é dono de si mesmo. Diga bem alto. Jesus sabia quem ele era, quem era Deus e o que ele veio a fazer. Ninguém que não sabe esse trinômio tem dificuldade de ter fé. Você precisa entender isso. Quem eu sou, o que eu vim fazer aqui e quem é o meu Deus. E eu só vou entender o que a Moniquinha faz, quem ela é, onde ela mora, com o que ela trabalha, se um dia eu passar a ter relacionamento. Quer ver uma coisa? João,
Levanta a mão aí atrás. Moniquinha, olha para trás. O João é o esposo da Joyce. Está lá atrás. Joyce, levanta a mão aí para a Moniquinha ver. Moniquinha, levanta a mão aqui na frente. João, ô Moniquinha, o que o João faz? Você sabe? João, você sabe o que a Moniquinha faz? Agora vocês vão saber. Vocês trabalham com a mesma coisa. O que a Moniquinha faz? Fala, João. Entendeu? Alguém não entendeu, né? Então eu vou dizer bem claro. Como é que você vai saber o que Deus faz se você não conversa com Ele? Teu Deus está aqui, ó. Ou está ali, ó, televisão. Ou está ali, ó, a Yasmin, minha melhor amiga. Isso não é uma questão de tempo. Pode ser 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos. Como é que eu tenho fé num Deus se eu não separo um tempo para falar com Ele sozinho, Juliana? Como é que eu digo que eu creio em Deus se o dia 24 horas eu não tenho um tempo a sós com Ele? Então hoje, aproveitando a escola dominical, é uma palavra de ensino, de encorajamento. É como o autor de Hebreus estava pegando ele. Para de reclamar, para de dizer que vai desistir, para que está cansado, sobrecarregado, para e vai trocar de fardo com quem tem. Sabe por quê, tia Danda? Se Jesus precisou, completa a frase. Quem sou eu? Se o Filho de Deus precisava sair um momento a sós, e diz ali que é alta madrugada, para encontrar-se com o Pai, que dirá nós. E aí, Marcinha, se a gente não anda no conselho de Deus, a gente tem uma forte tendência a ficar se aconselhando no YouTube. O que as notícias estão dizendo, o que o mundo está dizendo, o que a guerra está dizendo. E aí eu me lembro que alguém escreveu, me ajude, no Salmo 1, sobre 2 pessoas que andam no conselho de Deus e que andam no conselho dos ímpios. Vamos ver o resultado? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vai. Será como uma árvore plantada, ante seu prazer, está onde? Na lei do Senhor. E a sua lei ele medita? Ele será como? Olha que coisa, olha que coisa, olha que coisa. Isso daí é quem anda no conselho de Deus. Agora, quem não se aconselha de Deus, com Deus? Volta lá, filha. Volta no 3, meu amor. Quem não anda no conselho de Deus é o antônimo disso aí. Então, se eu não me aconselho com Deus, eu não serei como uma árvore plantada junto às águas. Eu serei como uma árvore no deserto. Não vou dar fruto. Não vou ter folha. E tudo que eu fizer vai dar errado. Todo mundo quietinho, ninguém diz é forte. Ninguém diz aleluia. Gente, eu só estou dizendo para vocês o que eu ouvi primeiro. Amém, tio. O autor de Hebreus, ele é claro, ele sacode. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que os que se aproximam dele, que dizem que são os seus filhos, acredite que ele, no tempo certo, vai recompensar os que os buscam. O justo virá pela fé, e aquele que recuar... Isso é muito forte, Dudu. A minha alma, diz o Senhor, pastor Tiago, não tem prazer nele. Então, de forma mais amorosa, mais paternal, eu estou dizendo para vocês nessa manhã, levanta a mão para cá e diga, para o Senhor também. Milagres não reagem à necessidade, mas reagem à fé. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem necessidade? Só eu. Quem aqui tem necessidade? Todo mundo tem necessidade. Se milagres reagissem à necessidade, o mundo não teria necessidade, porque Deus é tremendo, misericordioso.
ele reage à fé. Vamos lá para isso agora, então. Primeiro argumento: a necessidade não move o céu, a fé move o céu. Amém? Vamos lá. Se milagres respondessem às nossas necessidades, ninguém sofreria. Nesse mundo, nessa igreja, nessa terra, na nossa família. Pois Deus é cheio de misericórdia, Ele vê todas as dores. Quer ver isso, Juliana? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Abre aí, pode abrir no seu... projetou aqui, ó. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Tá aí, ó. 23 agora, meu amor. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Está aí a palavra. No entanto, a Bíblia mostra que Deus não responde à necessidade, Ele responde à fé. Aonde, pastor? Vou dar um texto pequeno. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crer. Olha lá. Tudo é possível ao que crer. Fábio, quantos paralíticos, eu gosto de ir lá, sabe? Quando eu vou a Israel, que não é a hora de ir, eu gosto de ir lá. Era para eu estar lá. A pastora sentiu no coração, há 4 meses atrás, que nós não deveríamos ir. E a gente passou para um colega aí. Estou dizendo que ele não teve fé, não. A gente estava pensando, porque a Carla e o Tiago precisam muito da gente para olhar o Bento, né? Nós estamos, de fato, na nossa 34ª lua de mel, porque a Vitória e o Lucas saíram lá de casa. Diga glória a Deus. Falei, vamos ficar um pouquinho, né? E ela não se sentiu bem. Então, eu gosto de, quando eu vou em Israel, no tanque de Betesda. O tanque de Betesda é administrado por padres franceses, né? E tem um padre lá, muito nosso amigo, que ele deixa a gente cantar dentro da igreja dele, né? Tem até no Instagram a gente cantando lá dentro dessa igreja. E ali fica o tanque de Betesda. Vocês tinham a ideia, Fábio, da quantidade de gente que estava naquele tanque, querendo um milagre? Você sabe, Dudu, que aquele tanque não tem nada a ver com a religião judaica, muito menos com o que Jesus pregava. Aquilo ali era um tanque amaldiçoado, né? Era um tanque que não era nem dos romanos. Os gregos acreditavam que ali havia uma espécie de espírito que movimentava a água, um anjo, e as pessoas que chegassem primeiro eram curadas. E Jesus foi lá. Sabe por que Jesus foi lá? Porque a avó paterna dele, Santana, Ana e Joaquim, moravam a menos de 300 metros do tanque. Hoje é uma igreja em cima da casa dos avós dele. E Jesus passou, viu muito aleijado, viu muito paralítico, viu cego, viu tudo quanto é tipo de doente, mas um dando, ele parou. E perguntou a ele: há quanto tempo você está assim? O que ele falou? Há 38 anos. Tem até um sermão que eu fiz uma vez. Qual o calibre da tua dor, né? 38 anos. E por que você ainda não se curou? Não, porque vem um na minha frente, pula, e começou a dar o quê? Desculpinha. É igual a pergunta que Jesus perguntou. Você crê? E o que aconteceu? Agora vai, pega a tua cama e vaza daqui, que aqui não é o teu lugar. Não dá para ler tudo, tá? Mas anota aí, é João 5. Melhor traduz esse momento aí, é João, tá? João 5. Você quer saber sobre o amor de Jesus pelas pessoas? Leia o Evangelho de João. Né? Você quer saber sobre como Jesus era na sua formação, na sua família? Leia Mateus. E assim, cada evangelho vai dar uma nuance. Né? João é o amor tremendo de Jesus. Né? Estava cheio de enfermo ali, gente. Mas Jesus escolheu aquele que acreditou na sua palavra. Muito mal simbolizando, o altar representa muitas vezes esse tanque. E a gente vem, uns paralíticos, uns cegos, uns tristes, achando que a solução é a sua necessidade, carregando a sua cama. E não, é a nossa fé. É a nossa fé que vai nos tirar de um estado para outro estado. Mas isso tem que começar na nossa vida diariamente. Tem que ser diariamente um exercício.
Eu preciso querer e amar mais, estar com Deus, a sua presença e o que Ele tem, do que qualquer coisa que Ele pode me dar. Quantos estão entendendo? Hoje a pastora, acordamos às 5 horas da manhã. E aí fomos tomar café na varanda, a gente sair esperando clarear. Enquanto a gente estava orando ali, todo mundo estava dormindo. E eu falei para ela, a gente precisa fazer isso todo dia. Porque enquanto todo mundo está dormindo, eu estou chamando a presença dele para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero passar numa ala do hospital e aquelas maquininhas parar de funcionar do jeito que estavam funcionando e ao invés de ficar voltar ao batimento normal. Gente, aquele paciente que estava aqui, em coma há 30 anos, voltou. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero, e eu sei que o Senhor me chamou para isso. Eu sei que Deus me chamou para ser um referencial de cura, de libertação dessa história, dessa terra, desse planeta e nessa igreja. Mas não adianta eu só saber. Eu preciso buscar. Eu preciso me apresentar. E se apresentar conforme todo mundo se apresenta, Pedro, é muito fácil. A gente vai falar de algumas pessoas que se apresentaram aqui de forma diferente. Mas o que eu quero terminar esse primeiro argumento é te perguntar assim, como é que você se apresenta para as coisas da sua necessidade e para as coisas da sua fé? Exemplo, Rodrigo, você todo dia acorda cedo para ir trabalhar, não é? Para ganhar dinheiro, não é? Por causa das suas? Porque senão tu não ia trabalhar, ia? Hein? Não ia. Aí para vir para a igreja você acorda com a mesma disposição? Então você está certo. Porque você se move tanto para a fé como para a sua necessidade no mesmo ímpeto. Não te estão entendendo. Thaís, tem nada a ver com o que a gente falou cedo, tá? Eu disse para você, vou parar de falar, porque a gente está dentro do sermão aqui, e você vai pensar que eu fiz o sermão para você. Não é? E não é. Todo dia que eu acordo em cima da hora para ir para o trabalho, eu acordo cansado, desmotivado, com a sensação que eu sempre estou atrasado. Toda vez que eu acordo cedo, para ir 1 hora, tem condições de fazer uma flexão, um abdominal, eu chego muito melhor no trabalho. Porque eu me preparei para aquele dia. Eu estou falando de exercício físico e o da alma. Quantos estão entendendo? Quantos já estão começando a entender? Quantos já pegaram aí, eu posso ouvir um glória a Deus? Porque senão, gente, a gente sai desavisado, Juliana, dirigindo na rua para levar as crianças, a primeira buzina, tu xinga o cara, ou se perde, aí o diabo já trepa no cangote, entra no carro, expulsa o Espírito Santo, e a gente que expulsa. E aí, filho, vai rodar o dia nervoso, a semana nervosa, o mês nervoso. Então, preciso fazer um exercício de manhã, que o meu mestre fazia. Todo mundo está querendo te perturbar. Não, mas antes eu vou falar com Deus. Agora eu estou preparado. Agora pode vir. Pintei o cabelo dela, fiz aquele negócio na pastora Janaína, como é o nome lá? Havaiana, não? Como é o nome? Surfistinha. Botei o meu melhor Vênus para fazer aquela mecha. E ela está reclamando. Agora tu vê. Aí tu desiste, vou parar de ser cabeleireiro. Aí vai ser professor. Aí o primeiro aluno que reclamar, agora eu vou ser advogado. A primeira causa perdida, agora eu vou ser médico. Vai fazer tudo e não vai fazer nada. Sabe por quê? Sabe por quê, Márcia? Porque você não precisa saber o que pensam de você, mas o que Deus sabe quem você é. Eu é que sei o pensamento que tenho de vós, pensamentos de paz, não de mal. É Deus quem sabe. E a gente está buscando em opinião, em ideia, em fato, em circunstâncias, em imagem. Hoje de manhã eu conversei muito. Eu orei ali antes de vir para cá pregar. Com a minha tia, a gente estava falando. Tem gente que se preocupa tanto com a imagem que se perde em si mesma. Importa o que Deus sabe quem eu sou e o que eu estou sendo para Ele. Agora, tu acha que eu vou agradar a Juliana 100%? Vou, Juliana. Você vai agradar o Rodrigo 100%, Juliana? Você vai agradar a Paulo, a Rosana 100%, Paulo? Você vai agradar a Tiago, a Carla 100%? Nem ao Bento tu agrada 100%. Que você estava lá vendo o jogo do Botafogo com ele, ele queria o celular, você tomou, eu vi a mãozinha dele passar assim, ó, vup, e a cara feia. A gente não vai agradar as pessoas. Então diga bem alto para quem está ao seu lado, quase gritando para ela entender. Diga assim, para. Diga chega.
de querer agradar homens. Agrade ao Senhor. Se você agradar ao Senhor, as pessoas vão olhar para você e se agradar de você. Ainda que você diga não para elas. Mas isso tem que ser um exercício. A primeira coisa, Lene, ó, Lene, ó. Tu ronca, Lene? Eu também ronco. Aí vem aquele despertador do céu, né? A cura logo vem, não há como... Ah, meu Deus, tem que acordar. Desliga o despertador, ajoelha, sentado, em pé, foge, não fala com ninguém, não. Vai para um cantinho. Começa o teu dia programando a tua mente. Vão vir lutas, Senhor. Vão vir dificuldades. Mas eu sei que tu vai estar em todas elas, Senhor. Eu programo a minha mente cheia da tua fé. A fé, Pai, que no mundo não toma, Senhor. A fé, Senhor, que eu tenho que tu morreste na cruz por mim. E ninguém nesse dia vai me jogar para baixo. Eu sou teu. Tu és meu, Senhor. Eis-me aqui. Começa o teu dia assim. E não, cadê a pasta de dente? Essas crianças vão tomar café, cadê o carro? Aí desce, o pneu está furado, aí já xinga, chama a porcaria do Uber. Aí já começa, como é que vai ser o final desse dia? Eduardo Dias, se começa assim, imagina o final. Não é, Maria Eduarda? Segundo argumento, fé é crer antes de ver. Fé é crer antes de ver. E é isso que agrada a Deus. Fábio, você precisa ver todo dia a Luana ser fiel para você acreditar que ela é fiel? Agora, se você ficar num ciúme infernal, perguntando onde ela foi, o que ela fez, o que deixou de fazer, como vai ser o seu casamento? Um céu ou um lugar de guerra? Imagina, dona Maria, seu Alexandre, todo dia, onde tu foi? Foi para a igreja mesmo? Aí bota detetive, aí daqui a pouco tem... Como é que ia ser a vida da senhora? Pode falar. Horrível. Agora, como é que você trata Deus assim? Será que vai fazer? Será que não vai fazer? Será que Ele é mesmo? Será que Ele é fiel? Será que Ele vai estar comigo? E você quer que Ele se agrade de você? Quantos estão... A dona Rosângela já caiu a ficha, mas... Entendeu? Ou você crê nele, ou você não crê. Foi o que Elias falou diante de toda Israel. Ó Israel, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois deuses? Ó, coxo, ó. Coxo tem uma perna menor, outra maior. Ó. Ou segue a Deus, ou segue a Baal. Ou segue a Deus, ou segue a Baal. Em outras palavras, sabe o que Elias falou? Quer ir para o inferno, vai com decência. Mas se quer ir para o céu, confia no Senhor. Posso ouvir o misericórdia aí, gente? Fé é crer antes de ver. Fé não é emoção. Fé não é esperança vazia. Fé é certeza. Fábio me passou lá. E aí, Botafogo PSG? Eu falei, estou orando para perder de pouco. Eu tinha fé que ia ganhar? Não. Alguém aqui tinha fé, tirando o pastor Lucas de louco? Não. Você tinha, Tiago? Certeza que ia ganhar? Agora, se aqueles jogadores estivessem tudo aqui comemorando e você olhasse para eles muito sincero e falasse, ó, eu não acreditava, chega para vocês tomar de 8. Iam ficar felizes, Fábio? Não. Então, se um jogador, se a minha mulher, se meu amigo, quando eu duvido deles, não ficam felizes, fala, pai, fala o senhor. Imagine, sacode 10 aí, fala, confia, irmão. Entrega para ele. Entrega para ele. Entrega ao Senhor, confia nele e do mais. Entrega ao Senhor, confia nele e do mais. Se você não entregar e não confiar, do mais ele não fará. Por isso que fé, milagre não é questão de necessidade. Entendeu, Rodrigo? Não é aquelas pregações de, não, você não recebeu porque não tem fé. Não, porque é Bíblia, está aqui. É diferente. Não é explicação vazia para você dar a oferta, dar dinheiro, dar carro, dar casa. Não é isso, não. É palavra de Deus. Fé é certeza das coisas que a gente espera, convicção do que a gente não vê. Hebreus 11:1, não é isso? A fé é a certeza, não é isso, filha? Me ajuda aí. Isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera
e a convicção de fatos que a gente não vê. Né? Aí eu vou te dar um exemplo. Pedro, vem aqui, por favor, do lado do seu pai. Projeta para mim aí, Yasmin. Abraão. Romanos 4,18. Fábio, fica em pé. Pedro, fica em pé. Olha nos olhos dele. Um dia você carregou esse cara no colo. Agora eu te pergunto, qual foi a última vez que você carregou ele no colo? Sente saudade? Olha para o Tiago. Diga para ele, valorize todo dia. Como eu queria pegar meus filhos no colo de novo. Olha para ele, Fábio. Olha nos olhos dele. Você teria coragem de pegar o Pedro agora, subir um monte da prainha, deitar ele naquela pedra, pegar um cutelo, cortar o pescoço dele e tacar fogo no corpo dele? Olha nos olhos dele, Fábio. Olha nos olhos um do outro, não tira o olho, não. Quero ver se alguém chora aí. Hein? Abraão teve. Foi o que Deus pediu. Eu já fiz esse exercício pensando, olhando para Tiago e para o Lucas. É loucura, a gente não consegue olhar. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Sabe o que é não olhar nos olhos? Negação da realidade. Pessoa que nos olha nos seus olhos quando você está confessando algo, ela não quer aceitar aquilo e na maioria das vezes está mentindo, que não é o caso deles, porque quem está contando o caso sou eu. Mas é negação a uma realidade. Essa psicologia, o corpo fala. A Vitória nem tem filho ainda, né? Mas imagina, Vitória, você levaria a sua filha? Hein? Abraão levou. Pode sentar. Aplausos para os atores, gente, por essa experiência psicossomática aí. 4,18. Vamos ler? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações, segundo lhe foi dito. Abraão semeou um filho. E hoje, todas as vezes que a gente quer falar do Deus, qual o nome dele? Não sei, só sei que ele é o Deus de Jacó ou Israel. De Jacó saíram 12. O filho do filho dele gerou uma nação. Que gerou uma nação na fé. E que hoje todo mundo que crê em Jesus recebe essa mesma herança. Abençoados serão aqueles que te abençoarem. Por uma obediência. E aí vai dizer assim, mas Abraão era maluco. Não, Abraão tinha fé. Onde você nota isso? Eu não vou ler tudo, senão a gente não vai sair daqui hoje. Abraão chega no monte. Monte Moriá. E ele vai com 2 empregados. E ele olha para os 2 empregados. E ele diz assim, Paulo Roberto, João, fica. Deveras me emociona muito isso. Porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão não sabia o que Deus ia fazer, mas ele ia descer daquele monte com o filho dele. Quantos estão entendendo? Pega isso daí. Não importa o que vai acontecer, nem o que está acontecendo, mas nós desceremos e adoraremos em nome de Jesus. Hoje eu e a pastora fomos impedidos de orar onde a gente queria. O deck de onde se ora lá, se visita, caiu, machucou uma menina. E um guarda avisou a gente não pôde subir. Tivemos que ir no segundo plano. E quando a gente estava descendo de lá, eu falei para ela, filha, nós estamos descendo. Vamos descer adorando de novo. E o menino é uma representação daquilo que você tem valor, né? E que está oferecendo. Ele semeou um filho sabendo que ele ia ressuscitar. Ah, Deus vai ressuscitar ele, ou vai me dar um filho novo igualzinho. Uma coisa vai acontecer.
Abraão sabia que não tinha jeito, dona Marisa. O Deus dele ia fazer alguma coisa em favor dele, Moniquinha, e do filho dele. Coisas que mexem comigo, pai. Hebreus 11, 29. Põe pra gente, Yas, por favor, filho. Hoje eu estou te pedindo muito, né, filha? Me perdoa. Mas não tem como falar de fé sem Bíblia. Senão cai naquela teologia que vocês sabem aí, né? Ou dá ou vai para o inferno. Tem que ter Bíblia. Não é? Lê aí, gente. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Moisés abriu pela fé. Como é que você sabe, Tiago? Ele chegou diante do mar, não sabia o que fazer, e aí Deus falou para ele, está me consultando o quê? Toca nas águas. Eu vou tocar em água nada. O que vai adiantar? Ah, fica esse negócio aí, pastor falando, pregando. Eu acordei de madrugada, orei, senti uma coisa. Toca nas águas. Eu já contei para vocês, eu estava indo para a igreja metodista da freguesia, esses meninos pequenininhos. Fui por trás ali, porque estava tudo na Cidade de Deus parado. Paramos no sinal da travessia do Frango Rico ali, que a Lene bem sabe onde é, o Ulisses sabe. E aí o sinal abriu, eu escutei, espera. Eu não escutei ninguém dentro do carro, eu só escutei, espera. 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 Janaína, estão buzinando, estão buzinando, estão buzinando. Passou a carreta e bateu no muro. Se eu vou, eu estava prensado entre a frente da carreta e o muro. Sacode 10 aí, diga, quando Deus mandar esperar, espera. Não estaria aqui, nem meus filhos, nem minha mulher. Um detalhe. É um detalhe. É um pequeno detalhe. Ouvir. A gente está falando muito, gente. A gente quer se expressar demais. A gente quer orar demais, Rodrigo. A gente quer falar demais, quer pregar demais. Levanta a mão para cá. Diz, ouve mais, meu pastor. A gente precisa ouvir mais. A fé, ela vem antes do milagre. E a fé precede o mover sobrenatural. Ela vem antes. Terceiro e último ponto. A fé gera bom ânimo. E o bom ânimo gera milagre. Amém ou não amém, gente? A fé vai te gerar bom ânimo. Porque crer contra a esperança, Juliana, ninguém te pega. Ou o Mateus vai entrar aqui cantando e pulando e dançando e vai fazer parte do grupo jovem. Eu não sei como isso vai acontecer, mas já aconteceu e eu estou vendo. O Gabriel vai cantar aqui, a Juliana vai tocar bateria e assim vai. Eu preciso ver. Como? Não sei. Isso não é problema meu. Isso é problema de Deus. Eu preciso ter fé. E Deus é quem vai fazer um milagre. Como Ele vai fazer, João? Eu não sei, Dudu, mas Ele vai fazer. Amém ou não amém? Ele é Deus. O que eu não posso é desanimar. O que eu não posso é me entregar. O que eu não posso é baixar a guarda. O que eu não posso é desistir. Porque senão você não vai se movimentar no emprego. Irmãos, eu já trabalhei em RH, já trabalhei em departamento pessoal, em uma transportadora. Na hora de promover um funcionário, vocês não sabem, mas quem mais te vende é o seu colega. Quando uma empresa pensa em promover alguém, além das qualidades que ela tem, hoje se olha Facebook, Instagram, Kit Kat, que dança é Kit Kat? Não. Tinkin Talking, esses negócios aí. Está pensando que vovó falava errada? Diga-me quem tu andas. Na minha época não tinha isso. Sabe quem era o TikTok? A minha e do Fábio? Eram os colegas. Era procurar saber como é que aquele funcionário era, como é que ele vivia. Eu tinha um chefe chamado Cláudio. Ele perguntava assim, Pérez, procura saber se ele acorda cedo ou ela acorda cedo. Eu nunca entendi aquilo. Aí um dia eu perguntei, Cláudio, por que isso? Ele falou, Pé, se o cara acorda em cima da hora atrasado, ele vai ser um problema para a empresa. Para a vida dele. Agora, tinha emprego que a gente queria que a pessoa não saísse dali, entendeu, pai? Ele tinha que ser empregado ali e morrer ali. Aí a gente pegava esse tipo de pessoa. O meu pai ficou reprovado na Guarda Rodoviária Federal. Porque quando ele chegou lá, ele mostrou tanto currículo, tanta vontade, tanto que o chefe chamou ele e falou, não vou te dar esse emprego aqui. Você está estudando, você vai além, aqui você vai ocupar, a gente vai te treinar,
Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai embora, eu vou ter que treinar outra pessoa. A gente quer uma pessoa que fique aqui e morra aqui. Então, até o mercado está procurando os preguiçosos, os que têm fé, os que querem chegar a algum lugar, os que querem chegar a lugar nenhum. Então, sacode 10 e fala assim, para de reclamar. Vai fazer algo por você. Vai fazer algo por você. E tudo começa com bom ânimo. Isso tem que ser de manhã. Sacode 10, mas sacode com força agora, vai. Se for sua esposa, devagar, Breno. Lucas está dando tronco, vai estar jogando futebol na Vitória. Bota aí, quem tem fé se move. Porque não basta, Fábio, eu tenho fé. Eu tenho uma fé inabalável. Mas não sai do lugar, Danda. Tu sabe o que Abraão andou para chegar até o Monte Moriá? Sabe quanto... Aí, filho. 3 dias. Muito obrigado, pastor Rodrigo. Saiu de madrugada levando o filho, que era mais ou menos da idade do Mateus, para sacrificar. Tu imagina como Sara ficou em casa. Porque não era apenas um filho, era, Leila, a promessa. Por que ele saiu de madrugada? Eu não sei, vou perguntar, mas eu acho que se Sara fosse igual a Janaína, para dar uma volta na mulher, porque para a mulher, a mãe não vê. Eu acredito, pai, não estou dizendo que é não. Isso aí é opiniões segundo Péricles, Heresias 4, capítulo 2. Mas, Juliana, Rodrigo chega lá e fala que tem que levar um dos teus filhos para sacrificar. Tu vai deixar? Mãe, 9 meses dentro dela, né? Sugando, trazendo estria. E depois diz ainda, eu não pedi para nascer. Só uma coça, né? Mas quem tem fé se move. Eu tenho uma pregação sobre a mulher do fluxo de sangue. Quem me ajudou a montar ela foi um médico chamado William, lá da Barra. Agora ele está aqui na PIB. E eu fui para a casa dele estudar sobre hemofilia. Pessoas que precisam fazer transfusão de sangue porque tem problemas com isso. E ele falou, pastor, essa mulher no mínimo tinha 40 quilos. 12 anos vazando sangue. Essa mulher tinha um estado cadavélico. Essa mulher devia ter muita olheira. E ele foi falando. Mau hálito. Foi falando um montão de coisa. Aí eu falei assim, William, quando eu pregar, eu posso afirmar que talvez fosse a força extremada, a última que ela fez. Ele falou, o senhor pode falar. Porque para vencer uma multidão, quem está perdendo sangue, a mulher, quando está no ciclo, tem criança no tempo. Né? Catamênico, entendeu? Quando a mulher está naqueles dias, ela não fica mais morosa, porque está perdendo sangue. Você imagina 12 anos. Então aquela mulher olhou e falou assim, Jesus está passando, eu vou levantar. Dona Marise, só abriram espaço para ela porque ela era uma amaldiçoada. Ela fedia. Mas foi o último fôlego dela. E que dirá Bartimeu, filho de Timeu, que arrancaram os olhos? E ele gritava e mandavam ele calar a boca. Ele não vai te ouvir. E ele gritava. Aí, pastor, uma vez eu peguei um jovem, pastor Rodrigo, pastor Tiago, que não entendia que a fé sem obras é morta. Como é que pode isso? Então, você está dando base a outras religiões aí, que tem que ter obra, caristia. Como é que diz, né? Caristia não, é caridade. Não é. É sem obras aqui, é sem se mover. Você precisa ter fé, mas precisa estudar. Precisa ter fé, mas precisa trabalhar. Quero passar para juiz. Aí vai jogar bola todo dia. Não, eu tenho fé. Vai passar, sabe quando? Nunca. Eu creio que pode acontecer o que aconteceu com um amigo. Chegou lá, olhou na hora do concurso e viu as questões assim. 3, ele via qual que ele tinha que marcar. Isso pode acontecer. Mas ele estudou, foi muito. Eu falei assim, você devia estar tanto maluco que estudou, que confundiu isso aí. E ele falou assim, não, mas eu via destacado. Eu falei, varão, tu estudou, foi muito. Não, sim, pai, quando passou para Epicar. Mas eu creio que Deus pode fazer tudo. Mas está dizendo, a fé, é Tiago 2,17, a fé sem obras, ela é morta. A verdadeira fé sempre vai gerar passo na direção do impossível. É você quem tem que dar. É você quem tem que dar. Tem que sair do lugar. Tem que buscar.
Ah, pastor, tem exemplo disso na prática, na Bíblia? Sim, já falei de um. Abraão semeou um filho e colheu um legado eterno. Um filho. A mulher de fluxo de sangue, falei agora. Sua fé fez ela tocar e ser curada, sair do lugar dela. Bartimeu, falei, né? Recebeu a visão. Agora, que dirá de uma viúva, no meio da fome, no meio da crise, ela pega o último farinha e o último azeite. Diz assim, do pouco que eu tenho, eu vou fazer para você comer. E o que aconteceu? Quanto mais tirava azeite, Fábio, mais vinha azeite. Quanto mais tirava farinha, mais tinha farinha. Olha aí, levanta a mão aí, nunca vai faltar azeite e farinha para a tua casa e para a tua vida, mas tem que ser feito algo. Pastor, onde está isso? Anota aí, 1 Reis 17. A partir do versículo 13, você vai ver essa experiência. Pastor, mas hoje eu vim carregado, não tem problema. Abra sua Bíblia em Marcos 2,5. Para a gente concluir e orar. Marcos 2,5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não tinha força. Quatro amigos pegaram ele pelo braço, rasgaram o teto e colocaram ele na presença de Jesus. Você tem fé não só para você, mas para levar outros na direção de Jesus. Quero concluir essa palavra. Milagres reagem à fé. É tempo de sair da paralisia, da necessidade e se lançar na jornada de fé. 2 Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não por vista. João 11,40 diz: se credes, verás a glória de Deus. Hino do meu tempo e da dona Marisa. Se creres, verás. Lembra, dona Marisa? É da sua época? A glória de Deus. Não sei o que, Feliciana Amaral, pai. Se creres, verás. É da dona Dinha, então. É verdade. Vamos lá, igreja Casa e Vida. Hoje Deus te pergunta: onde está a tua fé? Mostre a tua fé aí. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida em ordem. Amanhã, quando acordar, faz tudo diferente. Separa um tempo para, antes de começar qualquer coisa, começar uma jornada nova com Ele. Faça como Abraão. Disponha de madrugada. Não importa se tua madrugada seja 7 da manhã, não importa se tua madrugada seja 6 da manhã, o que você não pode é sair correndo, é viver correndo, é viver dependendo de coisas, de pessoas, de pensamentos. Você tem um Deus